Vocês estão enxergando aí o PowerPoint todo? Sim. Eu não vou colocar no modo apresentação não, porque toda hora alguém fica pedindo para entrar aqui na sala, né? Então eu teria que ficar saindo da apresentação e voltando. Então vou deixar nesse modo aqui mesmo. Eu acho que dá para enxergar bem, né? Dá para enxergar bem aí, gente? Ou tá meio ruim ainda? Tá bom? Show, valeu, Saulo. Bom, vou começar. Esse tema da aula de hoje é ensaio de tração, né? Esse é um ensaio, de longe, o mais importante dessa disciplina. Né? Um ensaio que é o primeiro ensaio que a gente vê, é um ensaio que a gente já viu antes lá em Tecmate. Quando fala de ensaio de materiais, o primeiro que tem que vir à cabeça é um ensaio de tração. É um ensaio mais comum que a gente tem que trabalhar. Né? É um ensaio que ele é fácil de fazer, ele não toma muito tempo, e ele me dá muita informação sobre o material. Então, é um ensaio assim, é bem completo. Ainda mais, principalmente para metais, né? Mas vamos lá. O que um ensaio de tração ele avalia? Ele avalia o comportamento mecânico do material, né? Como que a gente pode avaliar isso? Como que a gente vai avaliar o comportamento do material, né? Isso é feito através de estímulo. Né? Nós vamos aplicar uma carga nele, uma carga, uma força. Esse vai ser meu estímulo. E a partir disso, nós vamos avaliar como que ele vai se comportar com essa carga que foi aplicada, né? Então, por exemplo, se eu aplicar uma carga pequena e vejo que o material ele rompeu, quer dizer que ele não é muito resistente. Mas se eu aplicar uma carga muito grande e vejo que ele se manteve íntegro assim, fisicamente, quer dizer que ele é mais resistente, né? Falando assim de maneira mais grosseira. O ensaio mecânico, o ensaio de tração, ele se baseia no seguinte: eu vou aplicar a carga e ver como ele se comporta. É basicamente isso. A carga, vocês devem ter visto isso em mecânica técnica, ela pode ser normal, né, que é perpendicular, faz 90 graus com a superfície, ou ela pode ser de cisalhamento, né, que é paralela à superfície. Né. Aqui no ensaio de tração, nós temos uma carga normal. Né. Lembrando que a carga normal ela pode ser tanto de tração quanto de compressão. Só muda de sentido aí o esforço, né? A força que está sendo aplicada. Né? Comprimir é no sentido de indo para dentro do material e tração no sentido de esticar, como se fosse. Né? Então a carga aqui nesse caso aqui, a carga aplicada é a carga de tração. Vocês vão ver que nesses primeiros ensaios mecânicos que a gente vai observar aqui na aula, nas aulas, né, no curso, a diferença de um para outro é como que a carga é aplicada. Por exemplo, daqui algumas aulas, a gente vai ver o ensaio de compressão. Ele é praticamente a mesma coisa que o ensaio de tração. A diferença é que a carga aqui é de tração e lá é de compressão. É basicamente isso. Né? Então, a maneira com a qual a carga é aplicada é bastante importante aqui para a gente. Né? Por que eu quero ver como que o material se comporta mecanicamente? Por que é importante ver como o material se comporta sobre esforço mecânico? Né? Obviamente, para a gente é importante que a gente saiba avaliar as propriedades dos materiais. Né? Saber se o material é mais resistente, menos resistente, se ele é dúctil, se ele é frágil. Ter essas informações sobre ele, se ele é rígido, se ele é menos rígido. Então, tudo isso pode ser extraído do ensaio de tração. Então, essas propriedades mecânicas, que são importantes, né, porque a gente só vai escolher um material para uma determinada aplicação se eu souber as características dele, suas propriedades. Então, esse ensaio de tração, ele me dá essas informações. Né? A grande ideia de todos os ensaios aqui é extrair informações. Né? E o ensaio de tração ele me dá bastante informação sobre o comportamento mecânico desse material. Né? Bom, como a ideia aqui, como eu falei,
é extrair informação, eu tenho que ter um método padronizado para que eu consiga extrair essas informações de maneira adequada. E mais que isso, comparar as informações. Por exemplo, se eu quero fazer um ensaio de tração aqui com um material, meu resultado tem que ser igual que um cara lá no Japão faz esse mesmo ensaio. Né? Tem que ter um método padronizado para fazer. Porque quando eu for comparando o material, meu resultado com o dele, tem que ter sentido. Né? Tem que fazer sentido essa comparação. Então a ideia aqui é que os ensaios sejam sempre realizados da mesma maneira. Né? Tem que ter uma norma, um padrão para seguir. Né? Então isso vai interferir totalmente na maneira com a qual os resultados são interpretados. Né? Então é aquela questão que eu acabei de falar. O mesmo material pode ser ensaiado aqui no Japão, na França, independente. Os resultados têm que ser coerentes. Né? Tem que ser interpretados da mesma maneira. Né? Então, para isso, foram criadas técnicas de ensaio padronizadas. Né? Essa ASTM, que é American Society for Testing and Materials, até o símbolo aqui embaixo, né? É uma agência, uma sociedade profissional que regulariza isso. Né? Eles criaram técnicas de ensaio padronizadas. Né? Então, no ensaio de tração, a gente não vai pegar e fazer do jeito que a gente acha que a gente deve fazer. Deve fazer de acordo com a norma. Tá bom? E isso não vale só para o ensaio de tração. Tá? Isso vale para ensaio de dureza, para ensaio de flexão, de torção, de compressão. Enfim, qualquer ensaio ele tem uma norma padronizada para seguir. Tá? Isso aí é para que os resultados eles sejam comparáveis, né? Que tenha uma certa confiança nos resultados. Né? Então tem que ter essa certa consistência nesses dados. Tá? Agora vamos lá. O que é esse ensaio de tração? Deixa eu tomar um gole de água. Esse ensaio ele também é conhecido como ensaio tensão-deformação. Né? O que acontece? Eu vou pegar uma amostra. Né? Essa amostra tem que ter um formato padronizado. Eu não posso pegar uma hora eu pego um cone, uma hora eu pego um cilindro, uma hora eu pego um paralelepípedo. Não. Essa amostra tem um formato padronizado. Eu vou aplicar uma carga de tração nela, uniformemente, né? E medir duas coisas. Né? Primeiramente, eu vou medir essa carga que eu estou aplicando do zero para cima. Então é uma carga crescente. Eu começo sem carga, eu vou aumentando a carga devagar, seguindo uma taxa de deformação pré-determinada. Né? Então eu estou tensionando, né, tracionando o material vagarosamente. Comecei com a tensão zero, uma carga zero, né? E estou aumentando a carga, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 150 kN e por aí vai. É uma força que a gente está fazendo de tração. Eu vou medir essa força e vou medir também o quanto que o material está aumentando, está deformando. Né? O quanto que ele de fato vai ter de aumento de comprimento. Porque se eu estou aplicando uma força de tração, é natural que ele deforme no sentido de aumentar seu comprimento. Né? Então eu meço carga e essa variação de comprimento. Pegando esses valores, eu consigo traduzir isso em tensão e deformação. Né? A carga, o que é tensão? Deve lembrar de mecânica técnica. É a carga, que é o esforço, a força, dividido pela área. Achei a tensão. Se eu medir o quanto que ele aumentou de comprimento e comparar com o comprimento inicial, eu tenho a deformação. Então, esse ensaio de tração ele também é conhecido como ensaio tensão-deformação. Porque no resultado do ensaio, que é um gráfico, né, vai ser um gráfico onde no eixo Y eu vou ter a tensão e no eixo X eu vou ter a deformação. Tá bom? Então esse é o conceito de tensão e deformação aí. Né? Aí tá mostrando, aqui estou mostrando os tipos de cargas que podem ser aplicadas. Né? A carga de tração, vocês podem ver que ela funciona no sentido de reduzir a área transversal e aumentar o comprimento da amostra. Se ela for um cilindro, né? A de compressão é o contrário, né?
A de tração ela é como se esticasse, né? É, a de... Oi. Sim, tração é um esforço mecânico na direção, como está mostrado aqui, ó, como se estivesse saindo da amostra, como se fosse esticar a amostra. Essa é a tração, tá bom? Tensão nada mais é aqui pra gente que força sobre a área. É uma expressão, beleza? Tensão, como eu falei, tem dois tipos de tensão. Tensão normal. Dentro da tensão normal, que é a tensão que é perpendicular à superfície, ela pode ser de tração e de compressão, né? E a tensão que é paralela à superfície é a tensão de cisalhamento, que é o que está mostrado aqui embaixo. Deixa eu atualizar aqui. Então aqui tem só os tipos de esforços, né? Quando falar de tração, gente, lembrem de como se eu quisesse esticar uma amostra, né? Que eu estou puxando cada um de uma parte, estou esticando. Compressão, como o próprio nome já diz, é comprimir, é aplicar a força no sentido contrário, né? Aqui eu tenho minha amostra tracejada aqui, ó, passando o mouse por cima. Quando ela é comprimida, ela fica ela fica mais curta, né? Diminui a altura, mas aumenta a largura. É como se fosse um formatozinho de barril ali, né? Mais atarracado, podemos dizer assim. Então, esses são só os tipos de esforço, tá? Para o ensaio de tração, o nosso esforço é um esforço trativo. Né? Eu vou tracionar o meu material, minha amostra. Como já adiantei, o ensaio mecânico mais comum é o de tração, que vai nos dar grande número de informações a respeito do comportamento mecânico do material, né? Ensaio de tração. Aqui embaixo vocês podem ver um desenho, né, mostrando o que é a amostra, né? O corpo de prova que a gente fala no ensaio de tração. Esse é um método. Como eu falei com vocês, esse corpo de prova, essa amostra, ela é padronizada, tendo esse formato aqui, né? É como se fosse um cilindro, sendo que a parte central ela é um pouco mais fina, tem um diâmetro menor, né, do que as partes nas extremidades. Né? É claro que a seção transversal é circular, como está mostrado no desenho aqui. Né? Então, no ensaio de tração, o que vai acontecer? Eu vou aplicar esforço, aplicar uma carga, uma força, em uma direção só, ao longo desse eixo aqui, ó, nessa direção, nesse caso aqui, horizontal. Eu vou, como se eu quisesse esticar essa amostra. Né? Na verdade, eu prendo ela de um lado e puxo ela pelo outro. Como se fosse um cabo de guerra, podemos falar assim, no sentido de tracionar. Tração é exatamente isso. Se em vez de puxar eu empurrasse, seria um esforço de compressão. Né? A ideia do ensaio de tração, então, é eu deformar o material até a sua fratura utilizando uma carga de tração. O que eu quero dizer com isso? É que eu vou puxar aqui, esticar esse material até ele fraturar. Né? Para eu verificar o quanto de força é necessário para ele fraturar. Né? É uma das informações que a gente vai tirar desse ensaio. Né? Então, como vocês podem ver, esse ensaio ele é feito ele é realizado, né, até a fratura. Ou seja, ele é um ensaio destrutivo. Né? Nós usamos a expressão ensaio destrutivo. Por quê? Porque quando ele termina, a amostra está destruída. Ela está fraturada. Então é um ensaio destrutivo. Beleza? Tem uma grande diferença aqui entre ensaio destrutivo e não destrutivo, tá? Vocês vão ver isso, podem encontrar isso até em outras disciplinas. O ensaio destrutivo é aquele que a amostra é fraturada. O não destrutivo é onde eu não danifico a amostra. Aqui na nossa disciplina de ensaios materiais, nesses primeiros 6 meses, nós vamos ver só os ensaios destrutivos. Depois, nos 6 meses seguintes, nós vamos ver os ensaios não destrutivos. O que é um ensaio não destrutivo? Raio-X, por exemplo. Raio-X, eu não estou destruindo nada. Estou usando uma máquina para ver como é que está a estrutura interna. Então, é um ensaio não destrutivo. Vocês veem bastante, vão ver bastante isso na parte de soldagem.
que eu faço soldagem e quero ver se a solda está bem feita no seu interior. O que eu faço? Eu uso um raio-x, por exemplo, para verificar se tem muitos vazios, se a solda ela realmente foi bem feita, né? Então ensaio não destrutivo não destrói, destrutivo destrói, como o próprio nome já diz, né? Opa. A ideia da dimensão, né, como eu falei, o corpo de prova ele ser padronizado, é eu padronizar até o cálculo para determinar as propriedades mecânicas, né? Então é tudo padronizado, né? O que acontece no ensaio? O corpo de prova ele é preso em uma extremidade, né? Na verdade é preso nas duas, né? Uma extremidade fica parada e a outra ela é puxada para cima, imprimindo o que a gente chama de deformação, né? Aí eu vou avaliar a carga que foi aplicada e o alongamento resultante, né? Então, dentro da máquina que faz esse ensaio de tração, eu tenho um dispositivo chamado célula de carga para medir a força que está sendo aplicada. Eu vou mostrar um vídeo para vocês explicando como é que funciona. E vou medir também o alongamento resultante, né? Que é o quanto que ele alongou, quanto que essa amostra ela distendeu, ela alongou de verdade, né? Então é exatamente isso que é calculado, tá bom? O ensaio de tração é bem rápido, dura alguns minutos. Ele é destrutivo, né? A carga é aplicada até que o material ele se rompa, né? E o resultado é um gráfico relacionando força com alongamento, que, fazendo as alterações matemáticas, pode ser traduzido como tensão por deformação, né? Aqui temos um exemplo da máquina, né? Aqui na esquerda um desenho e na direita uma máquina de verdade, né? Observe aqui na esquerda, que acho que foi mais claro. De cinza aqui no meio eu tenho minha amostra, né? Essa parte daqui de baixo, geralmente, né, ou de cima, dependendo da máquina, né, uma das extremidades ela é presa, né, e a outra ela é puxada para cima. Ou, como está desenhado aqui, pode acontecer o seguinte: a parte de cima ela é puxada para cima e a parte de baixo é puxada para baixo. Então essa garra aqui. Então a ideia é esticar, puxar, tracionar, tá bom? Aqui na direita tem a máquina, né? Como é que ela funciona. Eu coloco a amostra ali, prendo a amostra, né? E dou play. Não tem muito mistério em relação a isso. Aí é claro que tem que verificar se a célula de carga, né, que mede a carga, está funcionando. Eu tenho que verificar se o extensômetro, que vai medir a deformação, está funcionando. Mas esses dados aí são todos coletados pelo computador. O computador ele já vai te dar um gráfico, tensão por deformação, tá bom? É um ensaio bem tranquilo de se realizar, bem rápido, bem fácil. E como eu falei, ele me dá muita informação, né? Lá no IFES de Aracruz tem uma máquina dessa. Acho que ela estava quebrada por um longo tempo. Só que agora, durante esse período sem aulas presenciais, foi consertada a máquina, então ela está funcionando até onde eu sei, né? Caso a gente volte ainda esse período, dá para levar vocês lá e mostrar o funcionamento dela de verdade. Mas é algo bem simples mesmo. Vocês vão ver que não tem nem muito o que falar sobre o funcionamento dela, né? É colocar a amostra, prender e começar o esforço de tração. Um ponto importante aqui, gente, é que, embora esse ensaio ele seja simples de se realizar, a interpretação dos resultados é um pouquinho complicada, tá bom? Como vocês vão ver. O ensaio ele me dá um gráfico, mas eu extrair informação desse gráfico pode ser um pouco complicado, né? Como eu falei, a carga e o alongamento, que é calculado, né? Carga, que é o F, a força, e o alongamento, que é essa variação no comprimento, eles são calculados, são medidos, né? Mas nós normalizamos esses valores. O que acontece? Em vez de fazer um gráfico de carga por alongamento, eu faço uma tensão por uma deformação.
que é isso? Eu pego a carga calculada e divido pela área do corpo de prova. E na deformação eu pego a variação de comprimento e divido pelo comprimento inicial. Né? Isso aqui a gente chama de tensão de engenharia e de deformação de engenharia. Então, o que é tensão de engenharia? É a força dividida pela área. O que é deformação de engenharia? É a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. São dois parâmetros aí do nosso ensaio. Essa área aqui nessa expressão é a área inicial, tá bom? É a área inicial do corpo de prova. Por que é importante falar isso? Porque, pensem comigo, eu estou puxando a amostra. À medida que eu vou aplicando a carga e puxando, a tendência é que essa área diminua, certo? Vai ficando mais fino no meio. Né? Então, na hora de realizar as contas, os cálculos, eu utilizo a área inicial sempre. Né? Porque a área ela vai mudar à medida que eu estou aplicando a carga. Mas eu sempre levo em consideração, para fins matemáticos, a área inicial. Né? A área do corpo de prova, a área inicial. Essa deformação de engenharia, ela não possui unidades. Algumas vezes ela é colocada como metro por metro, ou milímetro por milímetro, mas é uma medida assim que é mais um hábito colocar, porque não tem um significado, né? Milímetro por milímetro é 1. Então, 1 milímetro por milímetro. Então, não tem um significado assim, em questão de medida, né? Por que não tem unidade de deformação? Pensem comigo. A variação de comprimento, ela vai estar lá em milímetro. O comprimento inicial vai estar em milímetro. Vai dividir um pelo outro, vai ser uma grandeza sem dimensão, né? Adimensional. Né? Outra maneira de se ver isso é pensar que eu tenho essa variação de comprimento em relação ao comprimento inicial. Então é como se eu calculasse qual foi a porcentagem do comprimento inicial que ele aumentou. Né? Então eu posso olhar isso como uma porcentagem também. Né? Inclusive alguns gráficos de tensão-deformação traz esse valor de fato como uma porcentagem. Né? 3% de deformação, 4% de deformação. Né? É algo que pode aparecer. Beleza? Então até aqui, gente. Alguma dúvida? Tá. Show. Né? É porque até aqui não tem realmente muita coisa a se falar. Né? É entender como é que funciona o ensaio. Né? É simplesmente, eu tenho um corpo de prova que eu vou tracionar ele. Vou medir carga e alongamento. Vou transformar essa carga e alongamento em tensão e deformação. E eu vou plotar um gráfico. Né? Quando eu falo que eu vou plotar um gráfico, não é nem eu que vou plotar. A própria máquina faz esse gráfico para mim. Então, o nosso dever agora é verificar como que esse gráfico como ele pode ser interpretado, né? Inclusive, para deixar mais claro, eu acho que eu tenho um vídeo aqui, vou até adiantar, para mostrar esse vídeo para vocês, do ensaio de tração. Né? Perceba um corpo de prova aqui no meio, ele está sendo tracionado, está sendo aplicada uma carga nele. É difícil ver pelo corpo de prova a carga sendo aplicada, mas o gráfico está sendo montado aqui. Né? Ele está sendo puxado bem devagar, o gráfico sendo montado. Vocês vão observar que na parte central do corpo de prova vai começar a ficar mais fino. Por quê? Porque ele está sendo de fato puxado. Né? Isso é o que a gente chama de estricção, que a gente vai ver daqui a pouco. A parte central está ficando mais fina, mais fina, mais fina. O gráfico está sendo montado. E aí ocorre a fratura. Acabou. A ensaio de tração foi feito. A curva está plotada. E é basicamente isso. Tá bom? Agora em relação à interpretação de resultados. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é que a deformação ela pode ser dividida em duas regiões. A região elástica e a região plástica. O que é cada uma delas?
Né? O que é um elástico? A característica de um elástico. Né? Um elástico é quando eu puxo o elástico, ele volta à posição original, quando eu solto. Então aplicar a carga, ele deforma. Soltei a carga, larguei a carga, ele volta à posição original. Então deformação elástica é quando a deformação ela é reversível. Ou seja, eu aplico uma carga, ele deformou. Quando eu retirei a carga, ele retorna ao seu estado original. Então a deformação ela é reversível. Né? É deformação elástica. Toda deformação reversível. Beleza? Essa é a deformação elástica. A deformação plástica é quando ela é permanente. Né? Quando eu aplico uma carga e ele, depois que a carga é aplicada, ele não retorna à posição original. Né? Então é uma deformação permanente. A grande diferença é essa. A deformação elástica é reversível, a plástica é permanente. Né? Então, se o material sofre deformação elástica, ele volta ao seu tamanho original quando a carga é removida. É bem simples de entender. Na nossa curva, pensando agora na curva tensão-deformação, no nosso gráfico que é gerado no ensaio, vocês vão ver, eu vou ter uma parcela reta e uma parcela curva. Essa parcela reta é a parcela associada à deformação elástica. Né? Então, outra maneira de se ver isso, deixa eu adiantar aqui, deixa eu adiantar, ver se tem um gráfico aqui, ó. Só um pouquinho, só para aqui, ó, um gráfico de tensão-deformação. A parte reta é a parte elástica. A parte que começa a encurvar é a parte plástica, tá bom? Então essa região linear do gráfico é a região que a gente chama de região elástica, beleza? Região elástica. Ou seja, é onde a tensão ela é proporcional à deformação. Quanto mais tensão eu coloco, mais ele deforma. É proporcional, tá? Então, no gráfico tensão-deformação gerado, nós podemos separar muito claramente duas regiões. A região de deformação elástica e a região de deformação plástica. Tá bom? Eu tenho como eu falei, tensão e deformação são proporcionais. Então, eu tenho essa expressão aí, que ela é uma relação, uma função, né? Entre a tensão e a deformação na região elástica, né? Ou no campo elástico. Né? Essa constante de proporcionalidade, né? Esse valor de E, que nada mais é que a razão entre a tensão e a deformação, é o que a gente chama de módulo de elasticidade, ou módulo de Young, ou rigidez, né? Que é uma propriedade do material, né? Uma propriedade física do material. Então, recapitulando, eu tenho um campo chamado campo elástico, onde ocorre a deformação elástica. Né? Nesse campo, onde a região do gráfico ela é linear, eu tenho essa lei de Hooke, que nada mais é que essa expressão matemática aqui, que relaciona tensão, deformação e rigidez. Né? É como se fosse uma lei que rege essa parte elástica, né? A lei de Hooke. Tá bom? Então a lei de Hooke, que é uma expressão para rigidez, é igual a tensão dividida pela deformação. Bem simples. Né? Que é o modo de elasticidade. Então, matematicamente, a rigidez é isso. Acho que não tem muito segredo em relação a isso. Né? É pegar a tensão em um certo ponto e dividir pela deformação. Calcular a rigidez. Né? Só que a rigidez ela é uma propriedade material. Né? É um parâmetro importante para saber se o material ele é se ele é mais ou menos rígido. Né? A ideia da rigidez, o significado dela, é que ela é um parâmetro que mede o quão difícil é deformar esse material elasticamente. Né? Então, por exemplo, uma borracha ela tem a rigidez muito baixa. Por quê? Ela é fácil de se deformar elasticamente. Eu puxo, deformo bastante e ela volta ao seu estado original. Né? Agora, um material cerâmico, por exemplo, ele
quase não sofre deformação elástica. Ele é muito rígido, né? Então a rigidez é uma medida, podemos dizer, do quanto o material consegue deformar elasticamente. Lembrando que a rigidez ela pode vir com o nome de módulo de elasticidade e também módulo de Young, né? Young, como está escrito aqui, ó, módulo de Young. Tá bom? Essa é a rigidez. Quando a gente fala de seleção de materiais para um projeto, né? Eu vou escolher um material para um projeto que eu estou desenvolvendo. Esse parâmetro é extremamente importante, tá bom? É algo de grande valor para a gente. Né? Uma coisa importante sobre essa rigidez, né? Vocês devem lembrar de TechMat que eu sempre falava que se eu mudar a microestrutura, vai mudar as propriedades. Né? Isso é algo. O objetivo da disciplina é esse, é verificar o que acontece quando eu mudo a estrutura de uma para outra, o que acontece com a propriedade. Né? Só que a rigidez é uma das poucas propriedades que elas não dependem da microestrutura. Não dependem da microestrutura. Se fosse ECC, se fosse FC, se mudar para hexagonal, a estrutura cristalina, se o grão for maior, o grão for menor, independente disso, a rigidez ela depende exclusivamente da natureza da ligação atômica. Tá bom? Se a ligação atômica é muito forte, quer dizer que o material vai ser muito rígido. Se ela for muito fraca, o material vai ser menos rígido. Né? Então as ligações das borrachas, por exemplo, são ligações mais fracas. Por quê? Porque o material é menos rígido. Ligações muito fortes são aquelas dos cerâmicos, alguns metais. Né? Então é um fato importante, né? Que a rigidez ela independe da ligação da microestrutura. Ela é dependente apenas do tipo de ligação atômica. Aí aqui nós temos uma lista, né? Tá até em inglês, mas é só para mostrar, de ligas metálicas e seu modo de elasticidade, né? Que vem em gigapascal. Né? Pascal que é a unidade de pressão. Até porque pressão a gente pode calcular como força sobre área, tensão também. Então a unidade é a mesma, em pascal, só que em gigapascal, é 10 elevado a 9. O alumínio é 69 gigapascal, o níquel 207 gigapascal, aço 207 gigapascal também, titânio está elevado, tungstênio que tem uma um ponto de fusão muito alto, 407 gigapascal. Então, assim, só para exemplificar aqui que os metais, no geral, eles têm diferentes valores de modo de elasticidade. Né? Aqui na direita, esse shear modulus, né, como está em inglês, traduzindo como módulo de cisalhamento, é uma grandeza parecida com esse modo de elasticidade. Só que o modo de elasticidade aqui, nosso, ele é calculado quando eu estou aplicando um esforço normal, um esforço perpendicular à superfície. Esse shear modulus, ele que é o módulo de cisalhamento, ele é calculado quando eu tenho um esforço paralelo à superfície, tá bom? Um esforço paralelo à superfície. Se vocês estiverem com dúvida o que é esforço paralelo perpendicular à superfície, lembrem de física, aquela física comum. O peso é um esforço o quê? Normal, à superfície. Né? Se eu tenho um cubo no chão, o peso está de cima para baixo, um esforço normal, perpendicular à superfície. Agora, se eu estou arrastando esse cubo pelo chão, o atrito ele é um esforço paralelo à superfície. Né? Ele está agindo paralelamente à superfície. Esses são dois exemplos aí. Aqui tem uma outra taxa que a gente chama de módulo de Poisson, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que significa. Mas é um valor aí que é diferente para cada material também. Enfim, aqui temos uma ideia de que é essa tensão deformação na parte elástica. Né? É uma reta, né? Onde eu vou ampliando a tensão, a deformação vai aumentando também. Né? Perceba que essa reta, pensando lá na geometria analítica, né?
O coeficiente angular dessa reta aqui vai ser a rigidez, né? Esse ângulo aqui que a reta faz com o eixo horizontal, a tangente dele também vai ser a rigidez. Então são maneiras diferentes de calcular a rigidez. Por via das dúvidas, gente, fiquem focados nesse método aqui. Rigidez se calcula através da lei de Hooke. Beleza? É eu pegar a tensão em um certo ponto, dividir pela deformação em certo ponto. Vai ser a rigidez. Lembrando que a lei de Hooke ela funciona só para a região elástica. Elástica. Na região plástica já é outro funcionamento, outra coisa. Então, uma coisa que eu gosto de cobrar em prova é o seguinte: como calcular a rigidez na região plástica? O verdadeiro ou falso, por exemplo. É verdade que a gente pode calcular a rigidez da região plástica através da lei de Hooke. Não, tá tudo errado. Primeiro que a rigidez não é definida na região plástica. É um parâmetro da região elástica. Segundo, que a lei de Hooke ela não vale para a região plástica. Só vale para a região elástica. Eu já vi até em algumas provas de concurso da Petrobras, por exemplo, para técnica e mecânica, eles pedirem para calcular a rigidez, mas ele te dá a tensão e a deformação na região plástica. E aí a alternativa correta não tem como calcular. Então é até uma pegadinha que sempre colocam. Lembre-se sempre, lei de Hooke é na região elástica. Só vale na região elástica. Tá bom? No campo elástico. Bom, agora vamos lá. Existem alguns materiais que têm um comportamento um pouco diferente. Né? Esses materiais, eles têm uma curva tensão-deformação diferente. O que acontece? O comum, que vocês vão ver aqui nessa disciplina, e que vocês vão ver em 99% das vezes, é uma curva tensão-deformação onde ela começa como uma reta, chega em certo ponto, ela vira uma curva. Né? Essa reta é a parte elástica, a partir de onde termina a reta, começa a parte plástica. A curva padrão é essa. Todas as curvas vão ser bem parecidas nesse sentido. Porém, tem alguns materiais que eles têm uma parte elástica que não é linear. E se não é linear, a lei de Hooke não vale também. E aí eu tenho que usar outros métodos para se determinar a rigidez, né? Que é o método do módulo tangencial ou do módulo secante. Né? Aqui eu posso ver o que é isso. Né? O que é uma reta tangente? É uma reta que toca a curva em um ponto só. Né? Então o que é a ideia aqui de calcular através do módulo tangencial? É eu traçar uma tangente, coincidindo com a curva em certo ponto, e depois calcular a inclinação dessa tangente para achar a rigidez. A secante, gente, é uma reta que atravessa a curva em dois pontos. Então a maneira para calcular a secante é de maneira semelhante, né? Eu traço uma reta tracejada é complicado, né? Eu traço uma reta, como essa daqui, né? Partindo da origem até o ponto que me interessa. E aí eu calculo a inclinação aqui também. O módulo tangencial e o módulo secante. Então o módulo tangencial ele é a inclinação da curva tensão-deformação em um nível de tensão específico. E o módulo secante é a inclinação de uma secante tirada desde a origem até um ponto específico da curva. Né? Isso aqui eu não costumo cobrar de vocês não, porque é um caso bem específico, tá? Esse formato de curva aqui ele não é tão comum. Bom, o que eu falei com vocês antes, né? Quando eu estou tracionando o meu corpo de prova, até mostrei no vídeo, ele vai ficando mais fino no meio. Não vai ficando mais fino no meio? Isso aí a gente chama de estricção. Né? Ou em alguns livros vem como empescoçamento. Que ele ficando mais fino no meio, à medida que a gente vai deformando. Né? Mas a ideia é essa, né? Se eu tenho um cilindro e eu faço uma compressão muito forte nele, a tendência é que ele fique mais baixo e mais largo. Se eu traciono, ele vai ficar mais fino e maior, mais alto. Então, o que acontece é o seguinte:
Quando eu aplico uma carga de tração ou de compressão, são gerados o que a gente chama de constrição lateral. O que é isso? Aqui na próxima imagem dá para ver bem claramente. Essa imagem aqui de cima, desse cilindro de azul, né? Ele está sendo tracionado. O que acontece? Depois que ele sofre uma tração, um esforço de tração, ele vai ter o formato dessa linha tracejada aqui. Ó. Ele é mais fino, porém mais comprido. Por quê? Porque ele foi tracionado. Né? Da mesma maneira, se ele for comprimido, perceba que ele é original de azul aqui, ó, na direita. Quando ele é comprimido, ele vai ficando mais largo, mais gordinho e menos comprido. Né? Fica comprimido de verdade. Né? Então, o que acontece é quando a gente aplica um esforço em uma direção, a gente acaba tendo resultado em outra direção, né? Na lateral. Apliquei a tração, eu perdi diâmetro. Apliquei compressão, eu ganhei diâmetro. Né? Então, eu tenho uma expressão, né? uma relação, na verdade, que é essa colocada aqui, que ela relaciona, né? De verdade, a deformação que acontece em uma direção com a deformação que acontece na outra. Né? Isso aqui a gente chama de coeficiente de Poisson, né? Que é Poisson. Né? Não tem nada a ver com aquele coeficiente que vocês veem lá quando estudam termodinâmica. Se quiserem estudar isso para ensino, talvez no segundo ano, no terceiro, não sei. Mas aparece um coeficiente de Poisson lá. Não tem nada a ver com ele. Estudando gases, etc., geralmente aparece. Aqui, o que tem a ver é deformação lateral e axial. Eu tenho a deformação ao longo do eixo e tenho a deformação ao longo da seção transversal. Né? Eu posso relacionar uma deformação à outra dessa maneira aqui, beleza? Usando o coeficiente de Poisson. Né? Que é exatamente aquele aqui na tabela, que é essa última coluna aqui, ó. Poisson's Ratio, né? Que é o coeficiente de Poisson. Para alumínio é 0,33, para o níquel é 0,31, para o titânio 0,34. Vocês podem ver que para metais no geral está perto do 0,3. Né? A gente costuma usar essa aproximação. Né? Ou seja, quando ele tem um aumento de 100% no comprimento, eu vou ter uma variação de 30% na lateral. Né? Basicamente isso. No diâmetro, né? Podemos dizer assim. Beleza? Então, gente, recapitulando. Deformação elástica é a deformação que ela não é permanente. Né? Dentro da região elástica da curva, eu tenho a minha rigidez, que ela pode ser calculada através da lei de Hooke. Né? Lembrando sempre que a rigidez ela é independente da estrutura, ela depende da ligação atômica, beleza? A rigidez ela também pode mudar, gente, com o aumento de temperatura, né? Mas para a mesma temperatura ela se mantém. Enfim, né? Tem o coeficiente de Poisson, que é a constrição lateral, o módulo tangente e módulo secante, que não é tão importante para a gente aqui, mas é legal a gente saber. E é isso, né? Deformação elástica, gente, é isso. Eu quero mostrar para vocês aqui no final, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, adiantar aqui deformação elástica. Opa, tem um gráfico completo. Aqui está um gráfico completo de tensão por deformação, onde a parte inicial, aqui a parte reta, é a parte da deformação elástica. Então vocês podem ver que a parte associada à deformação elástica ela é muito pequena perto da parte associada à deformação plástica. Porém, ela é bastante importante. Eu preciso saber que existe essa deformação elástica aqui. Preciso calcular a rigidez, preciso saber. Muitas vezes é interessante eu trabalhar só nessa área aqui. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante para falar. Que eu vou introduzir outros conceitos, mas a ideia da deformação elástica é isso. Beleza? Deixa eu ver se dá para falar mais alguma coisa. Porque depois eu vou entrar em deformação plástica e é bom falar tudo de uma vez. Então, gente, eu vou encerrar essa aula hoje por aqui. Tá bom? Como eu falei, é algo bem mais curto.
Alguém tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Pessoal, então nossa aula de hoje foi isso, né? É bem curtinha mesmo. A de semana que vem vai ser um pouquinho